Olá pessoal, Namastê. Vamos dar sequência aí na série, não é, que nós estamos tratando. Nós estamos na reta final. Eu apresentei para você o quadro, né? Eu estou com outro quadro aqui, um pouquinho diferente daquele, mas o conteúdo é o mesmo. E nesse vídeo, continua aí, né? Cortando um pouquinho aí a parte do topo do cérebro, mas mantendo o conteúdo. Nesse vídeo vai ficar assim, né, desfocado, a câmera cortando um pouco, porque eu preciso mostrar o quadro sem desaparecer, então tem que ficar assim. Nesse vídeo eu quero falar sobre um detalhe muito importante, um detalhe extremamente importante, que diz respeito ao entendimento do mecanismo em si, ok? Olha só, você já reparou aqui na primeira fase, né, quando o Atma, a consciência, o Atma permanece no ponto original, como você já sabe. Com isso, a consciência, então, é sugada para dentro do processador, né? E aí a consciência pega aqui os diferentes avatars dentro do programa. Aqui temos mineral, vegetal e animal. Essa primeira fase é conhecida como a fase primitiva. É o primeiro ano da série, tá? Nessa fase, o que acontece? A consciência, ela está servindo. Ela está servindo. Como é que ela serve? Ela serve na forma de minerais que dá sustentação, por exemplo, a terra, as rochas, os minerais que dão sustentação para os vegetais. Os vegetais se alimentam desses minerais, né, dos produtos que ela retira da água, não é? Através da água. Até nós tomamos água mineral, por exemplo, né? E as plantas tomam água mineral. E essa água mineral é enriquecida. Então os minerais servem, a consciência que está aqui vivenciando na forma de mineral, ela está servindo. Todo o processo é para aprender a servir, é para desenvolver a empatia. A empatia é servir ao outro, né? Essa é uma terapia que está em andamento. E a terapia já começa lá, na entrada, a terapia já está em atividade. Na forma mineral, a terapia já começa. O ser aqui, a consciência, serve aos vegetais. Na forma de vegetal, a entidade vivente está servindo a todo o ecossistema, porque todos estão servindo a todo o ecossistema, claro. Mas os vegetais, eles possuem uma qualidade, inclusive uma qualidade mais complexa de serviço, porque eles produzem oxigênio, purificam o ar, produzem sombra, combustível, alimentos, enfim. Uma consciência, uma alma vivendo no corpo, no avatar, corporificada, numa planta, ela está prestando serviço. Os animais comem os vegetais. Então, ela está servindo como alimento para os animais, né? Agora, os animais, eles comem os vegetais, eles comem os minerais e se comem entre si. Ou seja, e também os animais prestam serviço aos vegetais. Como? Eles comem os vegetais, depois eles fazem cocô no chão. E isso enriquece os minerais. A terra e as plantas se enriquecem com isso. Então é um ciclo de todo mundo servindo ao outro, servindo ao próximo, né? Servindo-se um ao outro. Nesse sentido, quando a consciência, como lembra que o processo aqui dentro é para que a consciência satisfaça o seu desejo de poder, de vivenciar a sua história de poder, né? A sua ânsia por poder. E na fase primitiva, que é a fase animal, quando justamente chega na fase animal, é uma fase já próxima da humana, que é quando o ser já começa a tomar uma consciência mais consciente de si mesmo. Já é rudimentar ainda, mas já está bastante consciente da própria existência. E aí nesse ponto, no reino animal, 50% ou metade dessa tendência mais grosseira, que é aí, digamos aí, seria já a fase da loucura realmente, que o contato com o desejo de controlar e dominar ao outro chega ao ponto máximo do absurdo, da loucura, que gera na consciência da entidade viva, o desejo de controlar o outro, a entidade viva se transforma num animal feroz, numa fera, que quer devorar o outro,
né, que quer controlar o outro. Então, quanto mais feroz o animal é, quanto mais controle ele tem no ambiente. Por exemplo, o leão, né, é o animal mais feroz, então ele é o rei dos animais. Mas o leão seria o lanchinho dos dinossauros, que eram ainda mais terríveis que os leões atuais. Então, veja bem, na medida em que a alma tem a oportunidade de ter um corpo como esse, adaptado para expressar assim o máximo do desejo inconsciente e irracional pelo poder, isso se dá de uma forma praticamente inconsciente e sem responsabilidades kármicas. Porque os animais se devorando entre si, se matando entre si, eles não estão criando créditos negativos para as suas próximas vidas. Fica tudo ali do jeito que está, é a natureza, é o mecanismo da natureza, está tudo ok para eles fazerem isso. Mas na medida em que eles fazem, que eles vão vivenciando, isso vai gastando a consciência, vai gastando a sua natureza de controle, que é o máximo que uma pessoa, que uma alma pode conseguir, utilizando-se desse recurso de controle, de controlar a natureza, é se tornar aí o rei, não é? Por isso o leão é o rei da floresta. O dinossauro, o Tiranossauro Rex, era o rei da época dele, porque era o mais feroz. Aí você pode ser o mais feroz e se tornar o rei, o grandioso, ou seja, uma réplica de Deus. E na medida em que você consegue a posição de uma réplica de Deus, você satisfaz esse desejo. Só que ser uma réplica de Deus sem despertar o amor dá numa natureza animal. É por isso que seres humanos que têm poder, mas não praticam a empatia ou o altruísmo, se transformam em devoradores dos outros. Para dar um exemplo, quer ver só? Até que ponto? Porque esse é o ponto máximo, da embriaguez pelo poder consiste em dominar o outro, não é? Explorar o outro, escravizando o outro, depois matar o outro e finalmente devorar o outro. Não é? É o equivalente de um sequestrador, por exemplo. É o que um sequestrador faz. Ele saqueia a propriedade de uma pessoa, ou seja, o corpo, ele sequestra uma pessoa, leva para um cativeiro, escraviza essa pessoa, maltrata essa pessoa, explora sexualmente essa pessoa e depois ela pode inclusive assassinar essa pessoa matando-a. Quando o sequestrador ele é no nível de loucura, no nível de psicose, assim, bastante profunda, ele pode inclusive, depois de matar a sua vítima, devorar a sua vítima. Tem casos de serial killers que fazem isso. Isso é muito comum no mundo por aí afora. É o exercício do poder elevado à extrema loucura. Faz com que o ser chegue a esse ponto. São aberrações, mas acontece. São aberrações do exercício de poder. Que é quando a pessoa se sente no poder e no direito de fazer isso com o outro. É a ausência total de empatia e, ao mesmo tempo, a expressão natural do exercício de poder. Que é mais ou menos o que os animais fazem. O gato, por exemplo, faz isso, né? O gato pega o rato, ele exercita o seu poder, pega o rato, brinca com o rato, ele sequestra o rato, brinca com o ratinho, o rato fica desesperado e no final das contas o gato simplesmente mata o rato e devora o rato. O gato fazendo isso não é considerado um psicopata, não é? Mas o ser humano fazendo é considerado um psicopata. Mas o princípio da natureza do exercício do poder é o mesmo. Então, o que diferencia o psicopata em ser um psicopata e o gato em não ser um psicopata é que o gato não tem consciência do que ele está fazendo. Ele está fazendo somente impulsionado pelo exercício de poder que ele tem sobre o rato. E o psicopata, ele tem o mesmo princípio do exercício de poder. Ele sequestra alguém mais fraco, escraviza essa pessoa, se utiliza dessa pessoa, mata essa pessoa e depois devora. O princípio do exercício de poder é o mesmo. A diferença é que o psicopata é considerado psicopata porque ele tem consciência de que não deve fazer aquilo. Ou seja, ele já deveria ter a empatia suficiente para não fazer aquilo. Então, o psicopata, ele é psicopata enquanto psicopata por um problema físico, fisiológico, neurológico, ou simplesmente por uma questão simples de ausência de empatia, né? A ausência de compaixão, que é o que caracterizaria aí a sua atitude em agir dessa forma.
Bom, eu estava falando que eu ia dar um exemplo. No Japão tem restaurantes especializados. Se você entrar aí e fizer pesquisa, você vai ver que é um fato isso. Tem restaurantes especializados em comidas exóticas. E tem algumas coisas que são muito estranhas. Eu não vou falar das muitas, eu vou falar uma só, que é uma coisa muito feia. Ali eles têm todos os tipos de animais que você pode imaginar. Você escolhe, é só para pessoas muito ricas esse restaurante. Olha só que interessante, pessoas muito ricas, ou seja, exercício de poder. Essas pessoas muito ricas escolhem o animal que ela quiser, qualquer animal. Aí o restaurante providencia esse animal. Eles trazem o animal e guardam o animal para você. Daí o cara vai no restaurante, observa o animal é providenciado para o cidadão, ele vai estuprar. Eu tô falando sério. Ele estupra o animal, faz sexo com o animal, zoofilia, não é? Estupra o animal, depois vem uma pessoa, sacrifica, mata o animal, prepara o animal, cozinha o animal e o próprio estuprador do animal come o animal. Você já imaginou a que ponto o ser humano chega na ausência da compreensão adequada da existência? A esse ponto. É o exercício de poder, né? É o exercício de poder. Então, o exercício de poder leva o ser humano a cometer atos semelhantes a esse. E essa loucura, é claro que essa loucura está relacionada ainda com o conceito muito básico de existência acompanhado da facilidade ao acesso ao exercício de poder. E agora, isso porque a maior parte do processo ficou aqui na primeira fase. Se essa capacidade de exercício de poder não tivesse sido uma grande parte dela aqui, 50% eliminada na primeira fase de forma inconsciente, essa condição entraria para a segunda série, que é a série humana. Aí a coisa seria realmente muito séria, não seria humanidade, nem poderíamos falar em termos de humanidade. Felizmente, o mecanismo de decantação elimina uma parte aqui. Quando a consciência entra na fase humana, ela entra na fase humana com resíduos, mas a metade, uma parte já ficou ali atrás. O decantador reteve. É como um filtro, né? Vai retendo a parte mais grosseira. Quando a consciência, então, admite a segunda fase, ou a segunda série, que é a série humana, a consciência admite, então, um avatar, ela então se corporifica numa forma humana. A forma humana, por sua vez, possui tecnologia com um processador avançado, chamado tridimensional. Nós chamamos de cérebro. Esse processador, ele tem embutido nele os mecanismos, os drivers, digamos assim, que eles estão instalados, eles não estão disponibilizados. O utilizador do equipamento, que é a alma, deve aprender a usar o processador e os recursos do processador. O processador permite que a alma corporificada faça conjecturações a respeito da origem. O que seria, como é que seria. Toda essa questão que nós estamos fazendo aqui agora é um exercício da utilização do processador, certo? Agora, você já reparou que quando se faz, por exemplo, regressão, né? Não sei se você conhece essa técnica. Eu conheço uma pessoa que fez regressão, assisti um programa com regressão e tal. Você já reparou que ninguém nunca se lembra de quando foi uma barata? Eu fiz regressão e eu me lembrei que eu era uma barata. Foi interessante porque na época em que eu era um coelho e fui devorado por uma onça, ou quando eu era uma lombriga no estômago de alguém, pelo menos pode ser no estômago do faraó, quem sabe? Você já reparou que esse tipo de memória, de registro, não se tem histórico disso? Apesar de que a alma já passou, deveria ter o histórico, né? A regressão deveria levar o ser até as origens do processador. Só que ela não se lembra. Não se lembra, nunca ninguém se lembra de quando teve um corpo aí, assim, um corpinho, né? De um animal aí, de um inseto, sei lá, de quem é que seja, o corpo de uma cobra. Tem muita gente que fala, você é uma cobra.
Mas, não, o pessoal não se lembra. Sabe por quê? É o seguinte, olha. Quando a alma, a consciência entra aqui, ela recebe um chip, ela pega um chip logo na entrada, ou um chip de 3 fases. Esse chip de 3 fases refere-se à primeira fase, à segunda fase e à terceira fase, ou seja, um chip de 3 séries. O chip, ele é descartável. Então ele é utilizado na primeira série. Quando a consciência passa da primeira série para a segunda série, o chip da primeira série é deletado. Ele é descartável. Ele não persiste. Ele não continua existindo. Ele desaparece. E o chip da segunda série, que é o chip humano, aparece. Por isso, quando a alma ela começa a viver como ser humano, ela não tem lembrança nenhuma de quando ela já tinha sido animal. Ela simplesmente acredita que ela sempre foi um ser humano. Você entendeu? E aí ela está no programa humano. Da mesma forma, quando a entidade vivente corporificada passando de série, passando da primeira para a segunda série e passando da segunda série para a terceira série, o chip de segurança, que é um chip descartável, que é o chip humano, seria o HU, né? Esse chip humano desaparece também, some. E o ser, quando assume uma identidade divina, quando ele desperta na terceira série, ele acredita que sempre foi um ser divino. Ele não tem lembrança de quando ele foi um ser, de quando ele foi um ser humano. O que acontece é que os seres divinos, ok? Os seres divinos, os seres divinos, porque a terceira fase, a fase Deva, também é subdividida entre primeira, segunda e terceira fase, ok? Primeira, segunda e terceira série. Dentro da terceira série terceiro A, terceiro B, né, e terceiro C, A, B, C, igual o mesmo sistema aqui da fase humana. Agora, nesse caso, quando a entidade, a consciência, a entidade viva está na primeira série, existe uma fase aqui que é uma fase intermediária. Essa fase intermediária é o equivalente no espiritismo das colônias. E as colônias elas são uma espécie de alfândega. Ela fica entre o país e ao mesmo tempo fica fora do país, né? Essa alfândega, ela é muito vasta, não é? Nós estamos falando do reino de Deus, dos mecanismos do reino de Deus. Então as colônias são muitas, muitas e muitas. O que acontece? As almas corporificadas que não conseguem o crédito de compaixão suficiente para serem admitidas na terceira fase, elas não passam da segunda fase para a terceira fase. O que acontece? Elas vão para as colônias, elas vão para os locais de recuperação, elas ficam adormecidas, depois simplesmente desperta de novo, já manifesta no corpo material, ou elas vão para as colônias e despertam nas colônias e começam a atividade de recuperação e preparação para quê? Para retornar na fase humana, não é para ir para outra fase. Algumas almas das colônias já entram na terceira fase, mas a maioria volta. O pessoal que trabalha nas colônias, eles são voluntários que ajudam a preparar as almas para voltar. Por quê? Porque elas não têm recursos suficientes para continuarem viajando, indo para as próximas séries. É como, por exemplo, de vez em quando eu venho da Índia para a Coreia do Sul, onde eu estou, e eu sempre passo pela China. Tem uma cidade na China chamada Kunming. E essa cidade, eu não sei por que acontece naquela cidade, que eles têm um sistema lá, que toda vez que eu chego na alfândega, eles me levam para uma salinha. Sei o que acontece. Eles me levam para uma sala, me colocam na sala, eles oferecem café, chá, biscoitos, e eu fico lá nessa sala um tempão, meia hora, uma hora. Eles oferecem água, eles são muito gentis. E eles pegam o meu passaporte e ficam checando. Daqui a pouco eles voltam com o passaporte e dizem, ok, você pode ir. Mas já aconteceu de pessoas estarem comigo lá junto na sala e eles entrarem e dizerem, ok, você volta, não permitirem que eles fossem adiante. Ou seja, as colônias funcionam mais ou menos como isso, são alfândegas. E os espíritos, as almas que estão evoluídas, não param na alfândega, passam direto para a terceira fase. As almas que não estão suficientemente evoluídas não passam para a terceira série, param na alfândega. O que é alfândega? As colônias espirituais. O que fazem as colônias espirituais? Conversam com a pessoa, explicam para a pessoa,
o que ela tem que fazer para evoluir, etc. E prepara a pessoa, ela volta. Assim como a alfândega, se eu não tivesse os documentos adequados para continuar a minha viagem, eles diriam, olha, você infelizmente está com esse documento aqui que não está legal, você tem que voltar para o seu país, você tem que fazer novamente esse documento, quando você tiver tudo certinho, aí você volta, a gente deixa você passar. É assim que funciona uma alfândega. As colônias espirituais, elas têm essa mesma funcionalidade de uma alfândega. Os espíritos que são extremamente evoluídos, eles não param na alfândega, eles passam pela alfândega, mas não são retidos na alfândega, que é o que acontece com os espíritos, as almas, que ficam retidas nas colônias por conta da carência de créditos suficientes para passarem para a próxima fase. Inclusive, nas próprias colônias, os voluntários das colônias recebem visitas de espíritos que vêm de outras regiões e elas não sabem de onde que esses espíritos super evoluídos vêm. Eles vêm dessa fase, a fase divina, que é a terceira fase, não é? A fase divina. E nessa fase divina, a fase Deva, ou a terceira série, os espíritos ali, eles são altamente evoluídos, não é? E esses espíritos da fase Deva, eles não têm, assim, um contato direto com a fase humana. Aliás, os espíritos da terceira fase, eles não têm noção, assim, real, concreta, da fase humana. Eles não têm experiência direta. É como, por exemplo, crianças de uma família rica que ouvem falar que existem crianças pobres, ouvem falar que existem favelas e tal, mas nunca foi a uma favela, nunca conviveu com crianças pobres. E, enfim, tem a própria vida deles, vivem tranquilos e felizes, mas não tem esse contato direto. Assim são também os espíritos da terceira fase. Por quê? Nessa fase intermediária, entre a segunda e a terceira série, existe um grupo de espíritos que são voluntários, são devas e eles são voluntários. São como, por exemplo, pessoas muito ricas, na metáfora aqui com o ser humano. Pessoas muito ricas que, digamos, depois de se realizarem e tal, resolvem fazer serviços voluntários. Eles vão para países pobres, nordeste do Brasil, interior do país, favelas, ou vão para países na África, na América Central, furar poços, plantar árvores, abrir hospitais, fazer trabalhos voluntários. Eles vão lá, ficam lá um tempo, um ano, que seja, fazem o serviço voluntário e depois eles voltam para casa. Eles não ficam lá, eles não são habitantes do local, eles voltam para casa. E eles fazem a contribuição deles e depois retornam. Da mesma forma, um grupo de espíritos voluntários, eles recebem autorização. É muito difícil receber autorização para voltar, porque o sistema simplesmente não permite que eles tenham muita consciência do que acontece do lado de cá, do lado humano. Por quê? Porque se os espíritos da terceira série soubessem claramente, tivessem a experiência direta do ser humano, como esses espíritos na terceira série são muito compassivos, eles não ficariam, eles não conseguiriam viver, eles não conseguiriam passar pela experiência terapêutica de sentirem-se felizes, sentirem-se calmos, sentirem-se amados, sentirem que está tudo bem no universo, se eles tivessem essa consciência do que está acontecendo nos sonhos humanos. Porque eles quereriam sair de lá para vir para cá para resgatar a todos, para o reino de, no caso seria a terceira série. Esse é o chamado conceito, no budismo é conhecido como Bodhisattva, no espiritismo é conhecido como a reencarnação, não é? Nas religiões comuns é como os enviados de Deus, não é? São os devas, elas são voluntários, eles entram nas fases humanas, na segunda série, realizam uma missão divina, atualizam o sistema, melhoram as condições de moral ou condições materiais do grupo humano, fazem o que podem e retornam. Eles são permitidos fazer isso algumas vezes, algumas 2 ou 3 vezes, mas não é por todo sempre que é permitido fazer isso. Por quê? Porque sempre vai haver seres humanos entrando na segunda série. E se a administração da terceira série permitisse esse retorno constante na segunda série para resgatar as almas da segunda série, os espíritos nunca seriam absorvidos na terceira série, exatamente pelo fato de que alguém pleno de compaixão não consegue entrar na terceira série
sabendo que as almas estão presas na segunda série. É como uma mãe que está na porta da casa, ela pode sair da casa e a casa está pegando fogo, mas dentro da casa tem o bebê chorando. O que acontece? A mãe não consegue sair da casa. Ela vai entrar na casa de volta. Da mesma forma, os espíritos que estão plenos de compaixão, eles não conseguem deixar a segunda série, não porque eles são apegados à segunda série, mas porque eles são compassivos com as almas aprisionadas na segunda série. E o sistema permite com que eles voltem algumas vezes. Agora mesmo, por exemplo, no Espiritismo nós temos que Allan Kardec já teve uma experiência como São Francisco, e aí retornou aí como Allan Kardec. Isso é permitido uma ou duas vezes, mas não constantemente. Porque isso não tem fim. A entrada de almas nos sonhos na segunda série não tem fim. Está sempre entrando novas na primeira série e sempre tem novas saindo da primeira série entrando na segunda série. Isso é um fluxo constante. Tentar resgatar todas as almas da segunda série é o equivalente de enxugar gelo. Então sempre terão novos voluntários. Aqueles que se graduam da segunda série se tornam os próximos voluntários. Eles fazem esse processo por um tempo. Depois, o que acontece? O sistema de transferência para a terceira série cobre a consciência absoluta do espírito, deletando completamente o chip de consciência da segunda série. E ele então é absorvido na terceira série sem lembrança nenhuma do que acontece aqui na segunda série. E eles vivem lá na terceira série, nos sonhos divinos, felizes para sempre, sem nenhum sentimento de culpa. O que faz com que eles sejam puros de coração. Do contrário, se eles vivenciassem a terceira série, fossem felizes, eternamente felizes na terceira série, soubessem que nós estamos aqui emaranhadas ou presas na segunda série, na fase humana, e ainda assim conseguissem viverem felizes lá, mesmo sabendo da nossa condição aqui, eles seriam exatamente o equivalente de pessoas egoístas. Eles não seriam seres puros, eles seriam egoístas, na verdade. Assim como, por exemplo, se você está num restaurante comendo, feliz da vida, e do lado de fora do restaurante tem uma criança comendo lixo no chão, procurando alguma coisa para comer no lixo, e você vendo aquilo e você ainda consegue se sentir bem com uma refeição farta na mesa, isso é o equivalente de um egoísmo. Uma pessoa normal faria alguma coisa para resolver o assunto, pediria uma marmita, pediria para levar para a criança, daria um jeito para poder se sentir bem consigo mesmo e comer em paz. Do contrário, se a pessoa consegue, ainda assim, diante de tanta opulência de alimento, ver uma criança passando fome e ainda consegue comer, isso é o equivalente do egoísmo. E os espíritos evoluídos da terceira série não são egoístas. O que os donos de restaurantes fazem? Eles colocam paredes de vidro fumê. Assim, quem está dentro do restaurante não vê quem está do lado de fora, e quem está do lado de fora não vê quem está do lado de dentro. Cada um segue a sua história, cada um segue o seu momento existencial. Uma potência de ilusão separa a segunda série da terceira série. Da mesma forma que o chip de memória da primeira série é deletado, o chip de memória da segunda série também é deletado. E com isso, o ser consegue vivenciar a experiência profunda de sentir-se completamente em paz, tranquilo, feliz, cheio de amor, com uma vizinhança amorosa, que é a terceira fase, no caso da terapia da terceira série. Quando isso se dá plenamente e o ser está acostumado já com essa sensação de delícia de existir, aí a consciência retorna ao ponto original, que é o reino de Deus, de onde ela nunca saiu e para onde ela sempre volta. É o paradoxo, é a volta dos que não foram. E isso resolve a questão, nesse sentido, do processo de evolução. Tá bom? Caso você tenha dúvidas, queira conversar, comentar alguma coisa, eu não posso continuar falando nesse vídeo, porque ele pode romper a qualquer momento. Já estamos a quase 30 minutos. E, enfim, a evolução do poder para o amor. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Namastê. E fique com a gente aí para os próximos vídeos. Até a próxima gravação.